Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do médico infectologista, Dr. Mário Krugner. Dr. Mário, qual que é a diferença entre colonização e infecção? Olha, colonização é você ser portador de uma bactéria, de um fungo, de um vírus e você não desenvolver a doença dessa pessoa. Então, por exemplo, eu sou colonizado por uma bactéria chamada Staphylococcus aureus, né? Todo mundo é. E tem gente que adoece por essa bactéria, né? Então, quem adoeceu se infectou. Quem é portador é um colonizado. Ô Mário, uma coisa tão simples, mas que muita gente deixa de fazer. Por que lavar as mãos? Olha, a gente tem nas mãos, na nossa pele, uma flora bacteriana chamada a transitória e a permanente. A transitória é o que a gente pega no ônibus, pega no carro, pega na chave, pega em tudo, né? E a permanente é nossa mesmo. Então, quando a gente vai tocar em algum paciente e depois de tocar em algum paciente, fazer algum procedimento, a gente deve higienizar as mãos ou com água e sabão ou com álcool a 70%, né? Isso diminui a carga bacteriana minha para aquela pessoa. E quando eu atendo aquela pessoa e uso o álcool novamente, aquela carga bacteriana que tinha naquela pessoa que veio para minha mão, né, eu também elimino. Deixando então, né, de eu ser só um médico, né, deixando de ser um vetor, né? Se eu ficar tocando em tudo, eu vou ser vetor de um monte de coisa que a gente chama de infecção cruzada, né? Então, o paciente do leito 1 tem uma doença infecciosa, o leito 2 não tem nada, eu vou lá, toco nele e pronto, né? Existe a possibilidade dele adoecer também por essa doença. E eu acho que não é só nós médicos, né? Acho que todos, né, devem tomar cuidado de lavar sempre as mãos, né? Principalmente se estiver no ambiente hospitalar, se for visitar alguém internado, né? Até que se faça o diagnóstico, saber que a pessoa tem importante, né, Mário? É importante, é bastante importante. Acho que em casa, né, a gente tem que ter bons hábitos, né? Em casa, no restaurante, na escola, é o né? Mínimo, é uma coisa tão simples, né? Tão fácil de fazer. Precisa acontecer algumas coisas, precisa vir H1N1 para colocar gelzinho na escola, precisa vir H1N1 para ter lá no restaurante uma pia decente para você lavar a mão e um dispensador de álcool. Infelizmente tem que acontecer. Nós somos assim, né? Mas fazer o quê, né? Essa bactéria se prolifera mais aonde? Olha, ela é uma bactéria de origem intestinal, né? Mas ela pode ficar em artigos que a gente chama, né? Pode ficar no estetoscópio, pode ficar no aparelho de pressão, pode ficar no aparelho de medir temperatura, lá no termômetro, né? E ela é passada de mão em mão também, né? Então ela pode ficar na maçaneta da porta do hospital. E ela dura bastante tempo lá. É isso que eu ia perguntar, o tempo de duração, ela fica por exemplo, alguns dias viva lá. Numa mesa, na maçaneta? Fica lá 5 dias, uma semana. Então, quer dizer, todo mundo tem que tomar cuidado mesmo e lavar bem as mãos, porque 5 dias, uma semana, mesmo que vamos pensar que aquele paciente teve por ali, mas não dá mais, mas a bactéria continua. Tendo matéria orgânica, do ponto de vista microscópico, que a gente não está enxergando ali, para ela sobrevive, né? Essa bactéria, né, a KPC, que está causando muitos problemas aqui no Brasil, é a mesma bactéria em outros países, Mário? É a mesma, é a mesma. Ô Mário, e última coisa, como se prevenir? Antes da gente fazer as perguntas, né, dos nossos telespectadores. Se prevenir da KPC? Da KPC. Olha, você já falou várias coisas, mas assim, deixar um recado, né, dos nossos telespectadores. O principal, assim, né, é higienização das mãos, né? Como ela se dá em ambiente hospitalar, a gente precisa de ter um controle de infecção hospitalar importante, a gente precisa de um laboratório de microbiologia bem montado, para que caso haja alguma suspeita, isso seja detectado precocemente, né? Essas são as maneiras assim mais importantes, né, para a gente prevenir e usar antibiótico de maneira mais adequada possível. Mais adequado, porque eu acho que inclusive você está comentando aí, eu estou pensando aqui, muitos pacientes às vezes cobram do médico, né, doutor, mas eu estou com isso, não vai dar um antibiótico, não vai fazer. Então, pedir para a população realmente evitar, né, que se use antibiótico, deixar a critério do médico mesmo, né, e não ficar pressionando para tenho isso, me prescreve. Não é verdade? Às vezes existe essa pressão, tem gente que gosta de tomar remédio e se sente seguro com isso, né? Principalmente o antibiótico, vou me tratar, vou ficar. Mas assim, um antibiótico é diferente de um antihipertensivo, né? O antihipertensivo só vai abaixar a sua pressão. E o antibiótico, não, vai matar uma bactéria que o médico está desejando que ela seja eliminada, mas vai matar milhões e milhões de outras bactérias, de outros tipos, de outras classes, alterando, né, toda a flora bacteriana. Do mesmo jeito que ajuda, prejudica, né? Mário, vamos responder umas perguntas dos nossos telespectadores? Vamos chamar a nossa repórter Érica Azevedo?
Só pode pegar essa superbactéria quem está hospitalizado? Ô Pedro, eu posso dizer para você que sim. Dificilmente alguém vai adquirir essa bactéria, ou melhor, vai adoecer com essa bactéria, pessoas previamente sadias, assim. Geralmente são pessoas bastante debilitadas, bastante doentes. Próxima pergunta. Que cuidado as pessoas devem ter ao visitar os hospitais? Bom, primeiramente, sim, é importante que você não esteja doente, né? É uma coisa bastante interessante de se pensar. Segundo, é que você respeite as normas do hospital. Se essa pessoa estiver isolada, que você respeite esse isolamento, que você se paramente de maneira adequada e você higienize as mãos antes e depois de estar lá. Não achar que está enganando o recepcionista ou a segurança do hospital, né? Ah, furei a segurança, não é por aí. Tem que tomar cuidado mesmo, respeite as normas, né? A gente está lá para tentar ajudar. Próxima pergunta. O uso constante de antibiótico pode ser a causa dessa superbactéria? Olha, é a causa, né, do aparecimento dessa superbactéria, de outras que não estão na moda agora, mas com certeza, né, é o uso indiscriminado de antibiótico que acontece, que propicia isso. Próxima pergunta. Doutor Mário, eu gostaria de saber se há necessidade de separar os doentes da família. Ivonete, você deve estar falando da hanseníase. Bom, se for da hanseníase, não. Se for da KPC, essa pessoa vai ficar isolada, com isolamento de contato, né? No hospital, quando for identificada, essa pessoa vai ficar isolada e vai acontecer então esse isolamento de contato. O que é isolamento de contato? É usar avental, usar luva, né? Para que então a gente evite o contato direto com a pessoa. Próxima pergunta. Gostaria de fazer para o senhor uma pergunta, se hanseníase pega em banheiro, pega em copo, como se pega essa doença? Dona Maria, ela não pega em copo, não pega em banheiro. As pessoas que adquirem hanseníase, para elas adquirirem, elas precisam ter um contato bastante prolongado, bastante contínuo com um paciente fonte, né? Então dificilmente, praticamente impossível a gente adquirir em ônibus, adquirir no seu trabalho, né? Fique tranquilo. Próxima pergunta. Doutor Mário, eu queria saber quais esses danos físicos essa doença pode causar. Bom, hoje eu fico por aqui, a semana que vem tem mais, até lá. Até lá, Érica, se Deus quiser. Bom, os danos físicos devem ser da hanseníase, né? Os danos físicos que ela pode causar, na grande maioria das vezes, são sequelas sensitivas e motoras, né? As pessoas podem perder a função de um membro, podem perder pedaços desse membro, né? Por conta de traumas, de ter um corte e não perceber, de ter contato com o calor e queimar esse dedo, né? Então, geralmente, as sequelas é a perda da função sensitiva e motora do membro. Doutor Mário, antes de encerrarmos, eu gostaria que você deixasse algum recado para os nossos telespectadores a respeito, né, dos assuntos de hoje, que foi a hanseníase e a KPC. Alguns cuidados. Olha, assim, deixa uma mensagem para os nossos telespectadores. Assim, independente do assunto, né, de KPC e hanseníase, acho que a gente sempre tem que estar atento à nossa saúde, a gente sempre tem que estar atento à prevenção, né? Sempre tentar chegar primeiro da doença. E quando a doença chegar, que a gente procure, então, rapidamente um médico, uma pessoa que possa dar conselho. Quando eu falo rapidamente, não significa que a gente precisa entrar em pânico para isso, né? Que a gente vá, converse, entenda o que está acontecendo, né? Para que a gente tenha segurança e uma vida boa. Quero agradecer a presença, né, Dr. Mário Krugner, excelente médico infectologista, e colocar o programa à disposição. Mário, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.